Meu nome é Caroline Mitchell, e durante 27 anos da minha vida eu acreditei que família era tudo, que sangue era mais forte que qualquer coisa, que lealdade era algo que se herdava, não algo que se escolhia. Mas tem momentos na vida em que você descobre que estava errada. Momentos em que você percebe que as pessoas que deveriam te proteger são exatamente as que mais te machucam. E quando isso acontece, você tem duas escolhas: se deixar destruir ou se reconstruir de uma forma que ninguém jamais esperaria. Esta é a história de como eu fui humilhada, desprezada e ridicularizada pela minha própria família. De como eles riram de mim, me julgaram, me excluíram. Mas é também a história de como, anos depois, em uma única tarde de domingo, eu virei o jogo de uma forma tão inesperada que aqueles mesmos risos se transformaram em silêncio absoluto. Porque tem vingança que grita, e tem vingança que apenas sorri. A minha foi do segundo tipo. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu nasci em Portland, Oregon, em uma família que sempre viveu de aparências. Os Mitchell eram conhecidos na região não por serem ricos, mas por fingirem ser. Minha mãe, Dorothy, era obcecada com o que os outros pensavam. Cada jantar, cada roupa, cada palavra era calculada para impressionar vizinhos que, sinceramente, nem se importavam tanto assim. Meu pai, Robert, era um homem silencioso, que trabalhou a vida inteira como gerente de uma loja de ferragens. Ele nunca foi ambicioso, nunca quis mais do que suficiente. E talvez por isso minha mãe tenha passado décadas compensando essa falta de brilho com exageros sociais que ninguém pediu. Eu era a filha do meio. Tinha uma irmã mais velha, Amanda, e um irmão mais novo, Trevor. Amanda sempre foi a queridinha, bonita, carismática, popular. Ela sabia exatamente o que dizer, como sorrir, como manipular qualquer situação a seu favor. Minha mãe a idolatrava, dizia que Amanda tinha o dom de encantar as pessoas. Eu, por outro lado, era invisível. Não era feia, mas também não chamava atenção. Era estudiosa, quieta, prática. O tipo de pessoa que passa despercebida em festas de família. Trevor era o bebê, o único filho homem, e isso já bastava para garantir seu lugar especial. Ele podia fazer qualquer coisa que meus pais sempre encontravam uma desculpa. Ah, ele ainda é jovem, ele está se descobrindo. Meninos são assim mesmo. A verdade é que Trevor era irresponsável, preguiçoso e mimado. Mas era homem, e na cabeça da minha mãe, isso valia ouro. Cresci nesse ambiente onde eu nunca era boa o suficiente. Minhas notas excelentes? Que bom, Caroline, mas você precisa sair mais, se arrumar, parecer mais feminina. Minha formatura com honras? Ótimo, querida, mas a Amanda acabou de conseguir um emprego incrível em marketing, você viu? Meu primeiro emprego como analista financeira em uma empresa respeitável? Ah, que legal! Mas quando você vai arrumar um namorado? Você já tem 23 anos. Nada que eu fizesse importava, porque eu não era a Amanda. Eu não tinha o sorriso dela, a lábia dela, o jeito dela de fazer todos se apaixonarem instantaneamente. E por mais que eu tentasse me convencer de que estava tudo bem, de que eu não precisava de validação, a verdade é que doía. Doía muito. As reuniões de família eram meu pesadelo. Aconteciam a cada 3 meses na casa dos meus pais. Um sobrado antigo com um jardim mal cuidado e uma varanda onde minha mãe servia limonada como se estivéssemos em um filme dos anos 50. Tios, tias, primos, avós, todos apareciam, e todos tinham uma opinião sobre a minha vida. Caroline, ainda solteira? Perguntava a tia Marjorie com aquele tom de falsa preocupação que escondia mal o julgamento. Você precisa se cuidar mais, querida. Homens gostam de mulheres que se arrumam. Caroline, você engordou?
disparava primo Derek sem nem disfarçar o deboche. Cuidado, hein? Depois dos 25, o corpo não perdoa. Caroline, o que você faz mesmo? Trabalha com números? Ah, que prático! Dizia tio Gerald, como se prático fosse sinônimo de sem graça. E Amanda brilhava. Ela chegava sempre atrasada, sempre com uma história nova para contar. Um cliente famoso que conheceu, uma viagem de última hora para São Francisco, um pretendente rico que a estava cortejando. Ela falava alto, ria alto, e todos a cercavam como se ela fosse uma celebridade. Minha mãe a apresentava com orgulho. Essa é minha filha Amanda, a mais velha. Ela é marketing em uma empresa grande, sabe? E eu? Eu era apenas a Caroline, a do meio. E Trevor também era perdoado por tudo. Aos 25 anos ainda morava com os meus pais, não tinha emprego fixo e passava os dias jogando videogame. Mas quando alguém comentava, minha mãe logo defendia. Ele só está tirando um tempo para descobrir o que quer fazer. Não é fácil para os jovens hoje em dia. Eu queria gritar. Eu queria dizer que eu tinha me formado, conseguido emprego, pagado minhas próprias contas desde os 22 anos. Mas eu sabia que não adiantaria, porque na cabeça deles eu era só a Caroline. A certinha, a sem graça, a que ninguém notava. E foi exatamente assim que me senti durante anos. Como um móvel na sala, presente, mas irrelevante. Útil quando precisavam de algo, ignorada no resto do tempo. Mas o pior não eram os comentários maldosos. O pior era a indiferença. Eram as conversas em que meu nome simplesmente não era mencionado. As fotos de família onde eu sempre estava na ponta, meio cortada. Os grupos de WhatsApp onde todos compartilhavam novidades, menos eu. Eu tentei me afastar algumas vezes. Inventava desculpas para não ir nas reuniões, mas minha mãe sempre ligava, sempre insistia. Caroline, você precisa vir, é família. O que as pessoas vão pensar se você não aparecer? Sempre sobre o que os outros iam pensar, nunca sobre como eu me sentia. Até que um dia, algo mudou. Não foi um momento épico, não foi uma revelação dramática, foi algo pequeno, quase insignificante. Eu estava sentada sozinha na varanda, durante uma dessas reuniões, bebendo um refrigerante morno, quando ouvi Amanda rindo lá dentro. Ela estava contando para todos sobre um cara que tinha dado um fora nela, mas fazia parecer que tinha sido escolha dela. E todos riam, todos se divertiam. Ninguém percebeu que eu estava ali fora. Ninguém veio me chamar. Ninguém sentiu minha falta. E foi nesse momento que eu decidi. Não com raiva, não com mágoa, mas com clareza. Eu decidi que não precisava mais daquilo, que não precisava mais mendigar atenção, validação, amor, que eu podia simplesmente viver minha vida e construir algo que fosse só meu, algo que eles nunca poderiam tirar de mim. Porque o que eu não sabia ainda, o que nenhum deles imaginava, era que aquela Caroline quieta, invisível, estava prestes a se transformar na mulher que eles jamais esperariam ver. E quando isso acontecesse, os risos iam parar, e o silêncio ia ser ensurdecedor. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A decisão de me afastar emocionalmente da minha família não veio com fogos de artifício ou declarações dramáticas. Foi silenciosa, quase invisível, como eu sempre fui para eles. Continuei aparecendo nas reuniões quando absolutamente necessário, mas parei de tentar. Parei de buscar a aprovação, parei de esperar que um dia eles me vissem de verdade. O que eles não sabiam era que, enquanto me ignoravam, eu estava construindo algo. Minha carreira em análise financeira começou modesta, mas eu tinha um talento natural para números. Conseguia ver padrões onde outros viam apenas dados. Identificava oportunidades de investimento que meus colegas mais experientes deixavam passar. Em 2 anos, fui promovida 3 vezes. Em 4 anos, estava gerenciando uma carteira de clientes de alto patrimônio. Mas eu não contava nada disso para minha família. Não porque quisesse esconder, mas simplesmente porque não havia espaço para as minhas conquistas nas conversas.
Toda vez que eu tentava compartilhar algo, Amanda logo interrompia com uma história mais empolgante, ou minha mãe mudava de assunto para falar sobre as realizações de Trevor, que continuavam sendo inexistentes. Foi em uma dessas reuniões, num domingo abafado de julho, que tudo começou a ficar ainda pior. Eu tinha 27 anos e estava no auge da minha carreira. Tinha acabado de fechar um negócio importante que me rendeu um bônus significativo. Cheguei na casa dos meus pais naquela tarde com um vestido simples, cabelo preso, sem maquiagem elaborada, apenas eu, como sempre. Mal entrei pela porta e já ouvi as risadas vindas da sala. Amanda estava no centro, como sempre, gesticulando animadamente enquanto contava sobre o seu novo namorado. Ele é cirurgião plástico, gente. Tem consultório próprio em Seattle. Conheci ele num evento corporativo. A gente já tá falando em morar junto. Minha mãe estava radiante. Minha filha vai casar com um médico. Eu sempre soube que Amanda ia longe. Ela tem classe, sabe como se portar. Cumprimentei todos com um aceno discreto e fui direto para a cozinha pegar água. Tia Marjorie me seguiu com aquele olhar de piedade que eu já conhecia bem. Caroline, querida, você tá bem? Parece cansada. Trabalha demais, não é? Tô ótima, tia Marjorie. Só um pouco de calor. Você precisa arranjar tempo para cuidar de você, sabe? Homem não gosta de mulher que só pensa em trabalho. Olha a Amanda. Ela sabe equilibrar tudo. Carreira, beleza, relacionamentos. Respirei fundo. Eu tô feliz com minha vida, tia Marjorie. Ela deu um sorriso condescendente. Claro, querida. Mas felicidade de verdade vem quando a gente encontra alguém especial. Você não quer ficar sozinha para sempre, quer? Voltei para a sala e me sentei no canto do sofá, onde sempre ficava. Tio Gerald estava interrogando Amanda sobre o namorado, fazendo 1000 perguntas sobre a renda dele, o tipo de carro que dirigia, onde morava. Amanda respondia com orgulho, exagerando cada detalhe. Minha mãe ouvia tudo encantada, como se estivesse assistindo a um conto de fada se desenrolando na frente dela. Trevor chegou tarde, como sempre, direto do quarto onde provavelmente tinha passado a manhã inteira. Minha mãe nem ligou. Filho, vem comer, fiz seu prato favorito. Ele se jogou na poltrona, pegou o prato e começou a comer sem nem cumprimentar ninguém direito. Ninguém reclamou. Foi então que primo Derek, aquele que sempre tinha um comentarinho maldoso guardado, decidiu me cutucar. E você, Caroline, ainda solteira? Ou será que tem algum segredo escondido por aí? A sala inteira virou para mim. Eu senti o peso dos olhares. Alguns curiosos, outros zombateiros. Eu não respondi. Apenas bebi minha água e permaneci em silêncio. Mas por dentro, algo estava queimando. Não era raiva, era determinação. Naquela noite, quando voltei para o meu apartamento, olhei ao redor. Era um espaço pequeno, mas organizado, limpo, meu. Tinha conquistado tudo sozinha. Não devia nada a ninguém. E foi nesse momento que eu decidi. Não com raiva, não com mágoa, mas com clareza. Eu decidi que não precisava mais daquilo, que não precisava mais mendigar atenção, validação, amor, que eu podia simplesmente viver minha vida e construir algo que fosse só meu, algo que eles nunca poderiam tirar de mim, porque o que eu não sabia ainda, o que nenhum deles imaginava, era que aquela Caroline quieta, invisível, estava prestes a se transformar na mulher que eles jamais esperariam ver. E quando isso acontecesse, os risos iam parar, e o silêncio ia ser ensurdecedor. Nos meses seguintes, mergulhei ainda mais fundo no trabalho. Aceitei projetos desafiadores, fiz cursos de especialização, participei de conferências. Minha rede de contatos cresceu. Comecei a ser notada no mercado financeiro. Recebi propostas de outras empresas, algumas com salários 3 vezes maiores, mas decidi ficar onde estava e negociei uma participação societária. Aos 28 anos, me tornei sócia minoritária da firma onde trabalhava. Minha vida financeira mudou completamente. Comprei um apartamento maior em um bairro nobre de Portland, troquei meu carro velho por um modelo novo. Comecei a viajar, conheci Paris, Londres, Tóquio, mas nunca postava nada nas redes sociais. Não queria que minha família soubesse. Não ainda, porque eu estava esperando o momento certo, o momento em que tudo viria à tona de uma vez só, sem avisos, sem explicações.
Enquanto isso, nas poucas reuniões que eu comparecia, as coisas continuavam iguais. Amanda tinha terminado com o cirurgião e agora estava namorando um empresário. Minha mãe comemorava como se fosse a coisa mais importante do mundo. Trevor finalmente tinha arranjado um emprego, mas largou em 3 semanas, porque o chefe era chato. Meus pais não disseram nada, apenas continuaram sustentando ele. E eu? Eu continuava sendo a Caroline, a invisível, a sem graça, aquela que ninguém perguntava como estava de verdade, até que um dia recebi o convite. Era para mais uma reunião de família, dessa vez especial. Minha avó, Ellen, estava completando 85 anos. Seria uma festa grande, com toda a família estendida, amigos antigos, vizinhos. Minha mãe enviou uma mensagem no grupo dizendo que todos precisavam comparecer, sem exceção. Olhei para o convite e sorri, porque eu sabia. Eu sabia que aquele seria o dia em que tudo mudaria, o dia em que eles finalmente veriam quem eu me tornei. Não porque eu fosse gritar ou me exibir, mas porque a verdade tem uma forma de se revelar sozinha quando você para de se esconder. Marquei a data no calendário. Comprei um vestido novo, discreto, mas elegante. Reservei um presente especial para minha avó, a única pessoa da família que sempre foi gentil comigo, mesmo quando os outros me ignoravam. E então, fiz uma ligação. Uma ligação que mudaria tudo. Porque o que eles não sabiam, o que nenhum deles poderia imaginar, era o que eu não chegaria sozinha naquela festa. E a pessoa que sairia do carro comigo ia fazer cada risonho, cada piada, cada comentário maldoso voltar para assombrá-los como um eco que eles jamais conseguiriam apagar. Enquanto eu me preparava para aquele dia, uma única frase ecoava na minha mente, algo que li uma vez e que nunca mais esqueci. A melhor vingança é o sucesso inesperado. E o meu estava prestes a ser revelado. Os dias que antecederam a festa foram estranhos. Recebi mensagens no grupo da família, a maioria sobre os preparativos, quem ia levar o quê, que hora chegar. Ninguém me perguntou se eu precisava de carona, se eu ia sozinha, nada. Era como se minha presença fosse apenas protocolar, mais uma cadeira ocupada na mesa. Amanda postou fotos nos stories, experimentando 3 vestidos diferentes, pedindo opinião sobre qual usar. Dezenas de comentários apareceram em minutos. Você fica linda em todos. Difícil escolher, você é perfeita. Arrasou, diva. Eu nem cogitei postar nada. Não era meu estilo. E além do mais, eu queria que fosse surpresa. Surpresa total. Na manhã do aniversário da vovó Ellen, acordei cedo. Fiz meu café, comi tranquilamente, tomei um banho demorado. Passei 1 hora me arrumando, coisa que raramente fazia. O vestido que escolhi era de um azul marinho profundo, corte clássico, discreto, mas sofisticado. Joias minimalistas, cabelo solto em ondas naturais, maquiagem suave. Quando me olhei no espelho, mal reconheci a mulher que me encarava de volta. Não era a Caroline apagada das reuniões, era alguém diferente. Alguém que eu estava me tornando aos poucos, mas que finalmente estava pronta para ser vista. Peguei meu carro e dirigi até o local combinado. Meu coração batia rápido, mas não de medo, era antecipação. Quando cheguei, estacionei discretamente e esperei. Alguns minutos depois, outro carro chegou. Um modelo imponente, preto, impecável. A porta se abriu e ele saiu. Alto, porte elegante, terno sob medida, cabelo grisalho nas laterais que só aumentava o charme, olhos que transmitiam confiança e inteligência. Ele caminhou para mim com um sorriso tranquilo. Pronta? Perguntou com aquela voz calma que eu já conhecia tão bem. Respirei fundo e... pronta. Entramos no meu carro e seguimos juntos para a casa dos meus pais, onde a festa já estava começando. Eu podia ver os carros estacionados na rua, ouvir as vozes e risadas vindas do jardim. Meu estômago deu um nó, mas mantive a calma. Estacionei, na frente da casa, algo que nunca fazia. Sempre estacionava longe, como se quisesse facilitar uma fuga rápida. Mas não hoje. Hoje eu ia entrar pela porta da frente, e dessa vez todos iam me ver. Realmente me ver. Desliguei o motor. Ele me olhou e segurou minha mão por um instante.
Você merece isso. Lembre-se disso. Assenti. Saí do carro, caminhei até o outro lado e esperei. Ele saiu, ajeitou o paletó e ficou ao meu lado. Juntos caminhamos até o portão. Eu podia sentir os olhares já se virando, as conversas diminuindo de volume. E quando atravessamos aquele jardim em direção à varanda, onde todos estavam reunidos, o silêncio foi absoluto. Porque naquele momento, a Caroline invisível tinha acabado de desaparecer, e no lugar dela estava uma mulher que eles não esperavam ver, acompanhada de alguém que eles jamais imaginariam. O jardim estava decorado com bandeirolas coloridas e mesas cobertas com toalhas brancas. Balões dourados flutuavam presos às cadeiras. Minha mãe tinha realmente caprichado dessa vez, afinal, 85 anos da matriarca da família era motivo de celebração grande. Havia pelo menos 50 pessoas espalhadas pelo espaço, conversando, rindo, segurando taças de vinho e pratos de aperitivos. Quando atravessei o portão com ele ao meu lado, senti como se alguém tivesse apertado o botão de pausa em um filme. As conversas pararam no meio das frases. Garfos ficaram suspensos no ar. Cabeças se viraram uma após a outra, como dominós caindo em sequência. E o silêncio que se instalou foi tão denso que consegui ouvir o vento balançando as folhas das árvores. Caminhei com passos firmes, cabeça erguida, um leve sorriso nos lábios. Ele mantinha o mesmo porte tranquilo ao meu lado, uma mão levemente apoiada nas minhas costas, gesto discreto mas presente. Não era necessário nenhum anúncio dramático. Nossa simples presença já dizia tudo. Vi minha mãe congelar com uma bandejinha de salgadinhos nas mãos. Seu rosto passou por uma sequência rápida de expressões: confusão, choque, incredulidade. Amanda, que estava ao lado dela contando alguma história para um grupo de primas, simplesmente parou de falar com a boca ainda meio aberta. Tio Gerald, que sempre tinha um comentário pronto, dessa vez não disse absolutamente nada. Apenas me encarou como se estivesse vendo um fantasma. Trevor estava sentado numa cadeira de plástico, mexendo no celular, alheio a tudo. Quando finalmente olhou para cima e me viu, franziu a testa, confuso. Provavelmente nem me reconheceu de imediato. Afinal, aquela não era a Caroline que ele estava acostumado a ignorar. Vovó Ellen estava sentada na cadeira principal, próxima à mesa do bolo. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno, aquele tipo de sorriso que não pode ser fingido. Ela sempre foi diferente, sempre me tratou com carinho, sempre perguntava como eu estava, de verdade, sempre lembrava do meu aniversário. Fui direto até ela. Feliz aniversário, vovó, disse, me abaixando para abraçá-la. Ela me apertou com força, apesar da idade. Caroline, minha querida, que linda você tá! Parece outra pessoa. Obrigada, vovó. Trouxe um presente para a senhora. Entreguei a caixa embrulhada com cuidado. Ela sorriu emocionada. Foi quando ele se aproximou, estendendo a mão para minha avó com elegância natural. Boa tarde, senhora Mitchell. É uma honra conhecê-la. Caroline fala muito da senhora. Vovó Ellen olhou para ele, depois para mim, e então de volta para ele. Seus olhos brilharam com aquela sagacidade que só os velhos têm. E quem é esse cavalheiro tão elegante, Caroline? Respirei fundo. Aquele era o momento. O momento que eu tinha visualizado 1000 vezes na minha cabeça durante as últimas semanas. Vovó, este é Jonathan Hayes. Ele é meu noivo. A palavra ecoou pelo jardim como um trovão silencioso. Noivo. Eu tinha dito noivo, e não qualquer noivo. Jonathan Hayes. O nome podia não significar nada para a maioria das pessoas comuns, mas para quem entendia minimamente do mundo empresarial, aquele nome carregava peso. Jonathan Hayes era dono de uma das maiores holdings de investimentos da costa oeste. Sua empresa gerenciava bilhões de dólares em ativos. Ele tinha 52 anos, era viúvo, pai de 2 filhos já adultos e independentes, e apesar de todo o sucesso, mantinha uma vida extremamente discreta. Não aparecia em revistas de fofoca, não frequentava festas de celebridades, não ostentava riqueza em redes sociais.
Era o tipo de homem que preferia poder real à fama superficial. E ele estava ali, ao meu lado, segurando minha mão. Vovó Ellen sorriu ainda mais. Noivo? Que maravilha, minha querida! Bem-vindo à família, Jonathan! O prazer é todo meu, senhora Mitchell. Caroline me disse que a senhora é a pessoa mais especial desta família. Agora entendo por quê. Minha avó Ellen deu uma risadinha encantada, mas ao redor o clima era completamente diferente. Olhei de relance e vi minha mãe ainda paralisada, o rosto pálido. Amanda tinha se aproximado alguns passos, os olhos arregalados, analisando Jonathan de cima a baixo como se estivesse tentando calcular se aquilo era real. Tio Gerald, que sempre tinha um comentário pronto, dessa vez não disse absolutamente nada. Apenas me encarou como se estivesse vendo um fantasma. Trevor estava sentado numa cadeira de plástico, mexendo no celular, alheio a tudo. Quando finalmente olhou para cima e me viu, franziu a testa, confuso. Provavelmente nem me reconheceu de imediato. Afinal, aquela não era a Caroline que ele estava acostumado a ignorar. Foi quando o primo Derek, sempre ele, tentou salvar a situação com um comentário que pretendia ser engraçado, mas saiu apenas como desesperado. E aí, cara, você também trabalha com planilhas? Jonathan se virou para ele com um sorriso educado, mas havia uma firmeza no olhar que fez Derek recuar involuntariamente. Na verdade, eu trabalho com investimentos estratégicos. Minha empresa gerencia portfólios corporativos e ativos internacionais. Mas Caroline me ensinou muito sobre análise financeira. Ela é brilhante no que faz. Derek ficou vermelho. Não tinha resposta para aquilo, porque como zombar de alguém que acabou de ser elogiado por um homem que claramente não era qualquer um? Amanda finalmente se aproximou, tentando recuperar seu lugar de protagonista. Ela estendeu a mão para Jonathan com esse sorriso estudado que eu conhecia tão bem. Olá, eu sou Amanda, irmã mais velha da Caroline. Que surpresa agradável! Caroline nunca mencionou que estava em um relacionamento sério. Jonathan apertou a mão dela brevemente, mas manteve distância. Caroline é reservada. É uma das qualidades que mais admiro nela. Prefere construir em silêncio do que anunciar antes da hora. Foi uma resposta simples, mas o recado estava claro, e Amanda entendeu. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo antes de ela se recompor. Claro, claro. E o que você faz exatamente, Jonathan? Sou o CEO da Hayes Capital Group. Talvez você tenha ouvido falar. Vi o momento exato em que o nome registrou na cabeça dela. Seus olhos se arregalaram. Hayes Capital. Mesmo quem não trabalhava com finanças conhecia esse nome. Era uma das gigantes do setor. E o homem que estava ao meu lado não era um funcionário qualquer. Era o dono. A Hayes Capital? Ela gaguejou. A empresa que acabou de fechar aquele acordo bilionário com a Apple? Esse mesmo, respondeu Jonathan com naturalidade, como se estivesse falando sobre o tempo. Tio Gerald, que tinha se aproximado ao ouvir a conversa, quase deixou cair o copo de uísque que segurava. Você é o Jonathan Hayes? O Jonathan Hayes da Forbes? Jonathan apenas assentiu, discreto como sempre. Ele odiava esse tipo de atenção, mas sabia que ali era necessário. Não por ego, mas porque fazia parte do plano, do nosso plano. As pessoas começaram a se aproximar como moscas atraídas pela luz. De repente, todos queriam conversar comigo, todos queriam saber da minha vida. As mesmas pessoas que me ignoraram por anos agora estavam encantadas, curiosas, impressionadas. E o mais engraçado, elas nem tentavam disfarçar a mudança. Caroline, você tá tão diferente, emagreceu. Carolina, esse vestido é lindo! De qual marca? Carolina, onde vocês se conheceram? Conta tudo! Eu respondia com educação, mas sem entrar em detalhes. Porque não era sobre dar satisfação. Era sobre mostrar que eu não precisava mais da validação deles. Que eu tinha construído uma vida inteira sem a aprovação de ninguém ali. E que essa vida era melhor do que qualquer coisa que eles pudessem imaginar. Minha mãe finalmente se aproximou, ainda em choque, tentando processar tudo aquilo. Ela olhava para Jonathan como se estivesse tentando encontrar alguma falha, algum defeito que provasse que aquilo não era real. Mas não havia nada. Ele era exatamente o que parecia ser. Um homem bem-sucedido, elegante, educado e completamente apaixonado por mim. Carolina,
Ela começou com a voz tensa. Precisamos conversar, em particular. Jonathan sentiu minha mão se contrair levemente na dele. Ele apertou de volta, um gesto sutil de apoio. Tudo bem, vá. Eu fico aqui com sua vovó. Segui minha mãe até um canto mais afastado do jardim, perto das roseiras que ela tanto gostava de cultivar. Ela se virou para mim com os braços cruzados, uma mistura de confusão e algo que parecia quase inveja. Por que você não nos contou? Ela disparou. Você tá noiva há 6 meses e não disse nada para ninguém? E por que eu diria? Respondi com calma. Quando foi a última vez que vocês perguntaram sobre a minha vida, mãe? Quando foi a última vez que alguém aqui demonstrou interesse genuíno em saber como eu estava? Ela abriu a boca, mas fechou sem dizer nada. Porque não havia resposta. Ela sabia. Ela sempre soube. Você tá sendo injusta. Ela finalmente disse, mas a voz estava fraca. Injusta? Injusta é passar 27 anos sendo invisível na própria família. Injusta é ouvir comparações constantes com Amanda. Injusta é ser tratada como se a minha vida não tivesse valor só porque eu não era extravagante o suficiente para chamar atenção. Ela me olhou em silêncio, e naquele momento algo mudou. Não foi redenção, não foi um pedido de desculpas, foi apenas reconhecimento. Reconhecimento de que ela tinha errado, e que agora era tarde demais para consertar. Ele é realmente seu noivo? Ela perguntou com a voz baixa. É. E eu sou realmente feliz, mãe. Mais feliz do que você jamais se importou em perceber. Voltei para a festa. Jonathan estava conversando com vovó Helen, fazendo ela rir com alguma história. Ele tinha esse dom de tornar assuntos complexos acessíveis, de fazer as pessoas se sentirem inteligentes, em vez de diminuídas. Era uma das coisas que mais admirava nele. Conte-me tudo, vovó Helen sussurrou, segurando minha mão com aquela força surpreendente para alguém da idade dela. Como vocês se conheceram? Como começou essa história? Sorri, lembrando. Foi há 1 ano e meio, vovó, de uma forma completamente inesperada. Ela se acomodou melhor na cadeira, os olhos brilhando de antecipação. Estou ouvindo. Respirei fundo e deixei a memória me levar de volta àquele dia que mudou tudo. Era uma terça-feira, chuvosa, de março. Eu estava no escritório até tarde, finalizando um relatório crucial para um cliente importante. A empresa acabara de me confiar a gestão de uma carteira multimilionária e eu estava determinada a provar que merecia aquela oportunidade. Trabalhei até às 10 da noite, revisando cada número, cada projeção, cada análise de risco. Quando finalmente saí do prédio, a chuva tinha se transformado em tempestade. As ruas de Portland estavam desertas, só os faróis dos carros cortando a escuridão. Eu tinha vindo de metrô, mas a essa hora não havia mais transporte público. Tentei chamar um Uber, mas todos estavam ocupados ou longe demais. Eu estava ali parada sobre a marquese do edifício, ponderando se deveria simplesmente correr até o ponto de táxi mais próximo, quando um carro preto parou na minha frente. A janela desceu e um homem de cabelos grisalhos me olhou com preocupação. Desculpe incomodar, mas você parece estar numa situação complicada. Posso oferecer uma carona? Meu primeiro instinto foi recusar. Afinal, não se aceita carona de estranhos. Mas havia algo no olhar dele, uma sinceridade que me fez hesitar. Além disso, eu estava encharcada, exausta e sem muitas opções. Eu não costumo aceitar carona de desconhecidos, respondi honestamente. Ele sorriu. Eu entendo completamente. Meu nome é Jonathan Hayes. Trabalho no 12º andar deste prédio. Também saí tarde hoje. Posso mostrar meu crachá se isso ajudar. Algo naquele nome soou familiar, mas não consegui identificar de imediato. Ele mostrou o crachá pela janela. Hayes Capital Group. Foi quando clicou. Aquela era uma das empresas mais conceituadas do edifício, e eu tinha acabado de recusar a carona do CEO. Está bem, disse finalmente. Agradeço muito. Entrei no carro, que era surpreendentemente simples por dentro. Nada de luxos ostensivos, apenas confortável e discreto. Dei meu endereço e ele começou a dirigir. Os primeiros minutos foram em silêncio, apenas o som da chuva batendo no teto do carro.
Trabalho até tarde é uma constante para você? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Recentemente, sim. Acabei de assumir novos clientes e quero garantir que tudo esteja perfeito. Entendo. Esse perfeccionismo é admirável, mas cuidado para não se esgotar. Aprendi isso da forma difícil. Olhei para ele, curiosa. Você ainda trabalha até tarde. Estava saindo do prédio na mesma hora que eu. Ele riu. Touché, velhos hábitos são difíceis de abandonar, mas pelo menos agora reconheço quando estou exagerando. Nem sempre foi assim. Começamos a conversar naturalmente. Ele me perguntou sobre meu trabalho, sobre o que eu gostava de fazer além dos números. Não foram perguntas invasivas ou com segundas intenções. Eram perguntas genuínas de alguém que realmente queria conhecer a pessoa ao lado. Contei sobre minha paixão por análise financeira, sobre como adorava encontrar padrões em dados aparentemente caóticos. Ele falou sobre como começou no mercado financeiro, sobre os erros que cometeu no início, sobre a esposa que havia perdido para um câncer 3 anos antes. Ela me ensinou que sucesso sem alguém para compartilhar é apenas números em uma conta bancária. Ele disse, com uma tristeza serena nos olhos. Construía um império, mas nos últimos anos dela, teria trocado tudo por mais tempo. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que me tocou profundamente. Não era autopiedade, era honestidade crua. Quando chegamos ao meu prédio, percebi que tínhamos conversado por 40 minutos, muito mais do que o trajeto exigia. Ele tinha feito alguns desvios, prolongando a conversa sem que eu notasse. Obrigada pela carona, disse ao sair, e pela conversa. Foi inesperadamente boa. O prazer foi meu, Caroline. Ele pegou um cartão de visita no bolso e me entregou. Se algum dia quiser conversar mais sobre finanças, análise de mercado, ou apenas sobre como a chuva de Portland é implacável, meu número está aí. Peguei o cartão e sorri. Talvez eu ligue. Espero que sim. Não liguei no dia seguinte, nem no outro. Mas uma semana depois, quando estava analisando um investimento complexo e precisava de uma segunda opinião, lembrei dele. Mandei uma mensagem educada, esperando uma resposta profissional. O que recebi foi muito melhor, um convite para almoçar e discutir o caso. Almoçamos em um pequeno café no centro, nada sofisticado. Ele chegou de jeans e suéter, sem a pompa que eu esperaria de um CEO bilionário. Analisamos meu caso juntos e ele ofereceu insights que jamais teria considerado sozinha. Não tentou impressionar com jargões complicados, apenas compartilhou seu conhecimento com generosidade. Depois disso, começamos a nos encontrar regularmente. Sempre em lugares simples, cafés, livrarias, parques. Ele nunca ostentou riqueza, nunca tentou me impressionar com restaurantes caros ou presentes extravagantes. Em vez disso, me mostrou quem ele realmente era, um homem que atingiu sucesso extraordinário, mas que valorizava coisas simples. Nossa amizade se desenvolveu devagar. Conversávamos sobre tudo: livros, filmes, infância, sonhos, arrependimentos. Ele me contava sobre os filhos, já adultos e bem-sucedidos em suas próprias carreiras. Eu contava sobre a minha família complicada, sobre me sentir invisível por tanto tempo. Você não é invisível, Caroline, ele disse uma vez enquanto caminhávamos pelo Waterfront Park. Você é apenas cercada por pessoas que não sabem olhar além de si mesmas, mas isso não define seu valor. Essas palavras ficaram comigo, porque ele não estava sendo gentil, ele acreditava genuinamente no que dizia, e pela primeira vez na vida, eu comecei a acreditar também. 6 meses após nosso primeiro encontro, ele me convidou para jantar. Dessa vez era diferente. Ele tinha reservado um restaurante elegante com vista para o rio. Quando cheguei, percebi que estava nervosa de um jeito que nunca tinha estado antes. Durante o jantar, ele foi direto ao ponto. Caroline, eu não sou bom com rodeios, então vou ser honesto. Nos últimos meses, você se tornou a parte mais importante dos meus dias. Acordo pensando em quando vou te ver, durmo pensando nas conversas que tivemos e percebi que o que eu sinto por você vai muito além de amizade. Meu coração disparou.
Jonathan? Deixa eu terminar, ele interrompeu gentilmente. Eu sei que tenho 25 anos a mais que você, sei que a minha vida é complicada, que venho com bagagem, com filhos adultos, com um passado, mas também sei que nunca me senti tão completo quanto estou com você. E se você me der uma chance, prometo passar cada dia provando que você merece ser amada exatamente como é. As lágrimas vieram antes que eu pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de finalmente ser vista, de finalmente ser escolhida. Você não precisa provar nada, porque eu sinto o mesmo, e tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Ele segurou minha mão através da mesa. Não é bom demais, é apenas o começo de algo real. E foi. Nos meses seguintes, nosso relacionamento floresceu. Ele me apresentou aos filhos, que me receberam com respeito e carinho. Conheci seu mundo, mas ele fez questão de que eu nunca me sentisse diminuída por ele. Íamos a galas beneficentes, mas também a cinemas de bairro. Jantávamos em restaurantes estrelados, mas também fazíamos piqueniques em parques. 6 meses depois daquele jantar, durante uma viagem a Seattle, ele me pediu em casamento. Não foi em um cenário extravagante. Foi na varanda do hotel de manhã cedo, enquanto assistíamos o sol nascer sobre a baía. Caroline Mitchell, você transformou minha vida de maneiras que eu nem sabia que precisava. Casa comigo? Eu disse sim. Sim para o homem que me viu quando ninguém mais olhava. Sim para o amor que não precisava de validação externa. Sim para um futuro que eu mesma estava construindo. E é por isso que ele está aqui hoje, terminei, olhando para a vovó Helen. Porque ele não é apenas meu noivo. Ele é a prova viva de que eu mereço ser amada pelo que sou, não pelo que os outros acham que devo ser. Vovó Helen tinha lágrimas nos olhos. Ela apertou minha mão com força. Você sempre mereceu, minha querida. Eu sempre soube, e estou tão feliz que você finalmente encontrou alguém que também sabe. Olhei para Jonathan, que agora ria de alguma piada que tio Gerald tinha contado. Ele sentiu meu olhar e me piscou discretamente. Meu coração se encheu de gratidão. Porque esta não era uma história de vingança. Era uma história de recomeço. De me encontrar primeiro, para então encontrar alguém que me completasse sem me diminuir. E olhando ao redor daquele jardim, vendo as expressões de espanto, admiração e até inveja, percebi algo importante. Eu não tinha voltado para esfregar meu sucesso na cara de ninguém. Tinha voltado para mostrar para mim mesma o quanto eu tinha crescido. E essa era a maior vitória de todas. A festa continuou, mas a atmosfera tinha mudado completamente. O que antes era uma reunião familiar comum, com as mesmas conversas superficiais e piadas repetidas, agora tinha se transformado em algo diferente. Eu podia sentir os olhares constantes, as conversas sussurradas, as avaliações sendo feitas. Jonathan permaneceu ao meu lado a maior parte do tempo, mas também circulou sozinho, conversando com diferentes grupos. Ele tinha esse dom social de fazer todos se sentirem importantes, mesmo quando claramente estava em outro nível. Vi tio Gerald pendurado em cada palavra dele, fazendo perguntas sobre investimentos que provavelmente nem entendia completamente. Vi primas que nunca trocaram mais que um "oi" comigo, de repente se aproximando, perguntando sobre meu trabalho, sobre como eu mantinha a pele tão bonita, sobre onde comprei meu vestido. Era quase cômico, se não fosse triste. Amanda manteve distância no início, observando de longe, com aquela expressão que eu conhecia bem. Estava calculando, processando, tentando encontrar uma forma de recuperar o controle da narrativa. Ela não estava acostumada a não ser o centro das atenções e aquilo a incomodava mais do que qualquer outra coisa. Trevor, por outro lado, simplesmente não sabia como reagir. Ele se aproximou uma vez, meio sem jeito, e murmurou algo como: "Legal, seu namorado aí?" Corrigi educadamente: "Noivo." Ele apenas acenou com a cabeça e voltou para o celular. Foi quando tia Marjorie decidiu fazer a sua jogada. Ela se aproximou de mim com um prato de doces e aquele sorriso exagerado que ela usava quando queria algo. "Caroline, querida, que surpresa maravilhosa! Estou tão feliz por você!" "Obrigada, tia Marjorie.
Sabe, eu sempre disse para sua mãe que você era especial, sempre soube que você ia longe. Você sempre foi tão focada, tão determinada. Segurei o riso. Ela nunca tinha dito nada disso. Na verdade, ela foi uma das que mais me criticou ao longo dos anos. Mas eu apenas sorri e assenti, porque não valia a pena confrontar. E esse Jonathan, ela continuou, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Ele é tão refinado, tão sucedido. Você teve muita sorte, querida. Sorte. Como se meu valor dependesse de estar com alguém rico. Como se eu não tivesse conquistado nada por mim mesma. Não foi sorte, tia. Foi escolha. Dele e minha. Ela piscou, sem entender completamente, mas continuou sorrindo. Claro, claro. E me diz, vocês já marcaram a data do casamento? Vai ser aqui em Portland. Imagino que será algo grande, não é? Ainda estamos decidindo os detalhes. Ah, entendo. Bem, se precisar de ajuda com qualquer coisa, pode contar comigo. Conheço ótimas floristas, decoradoras, tenho contatos. Eu sabia onde aquilo ia dar. De repente, todos queriam fazer parte da minha vida. Todos queriam se conectar, todos tinham algo a oferecer. Mas não era por mim, era pela associação, pela possibilidade de se aproximar de Jonathan, de participar de algo que consideravam glamuroso. Obrigada, tia, vou lembrar disso. Ela se afastou satisfeita e imediatamente primo Derek tomou seu lugar. O mesmo Derek que me zoou durante anos, que fez piadas sobre eu casar com uma planilha de Excel. Agora ele estava ali com um copo de vinho na mão e um sorriso forçado no rosto. Caroline, olha, sobre aquela piada mais cedo, sobre a planilha, foi só brincadeira, tá? Você sabe como eu sou. Sei exatamente como você é, Derek. Ele ficou vermelho. Tipo, eu não quis ofender, é que, sei lá, você sempre foi tão séria, sabe? Difícil de fazer piada contigo. Ou talvez suas piadas nunca tenham sido engraçadas. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Ele abriu a boca, fechou, tentou rir, mas percebeu que eu não estava brincando. Tá, justo, desculpa aí. E se afastou rapidamente. Jonathan apareceu ao meu lado segundos depois, com 2 taças de vinho. Ele tinha visto toda a interação de longe. Você tá se divertindo? Perguntou com um sorriso divertido. Mais do que imaginei, admiti. É surreal ver como as pessoas mudam quando convém a elas. Infelizmente é assim. Quando você tem sucesso, todo mundo quer fazer parte da história. Quer dizer que sempre acreditou em você, que sempre esteve do seu lado. Mas você sabe a verdade, e isso é o que importa. Ele estava certo. Eu sabia a verdade. E nenhuma quantidade de sorrisos falsos ou elogios tardios ia mudar o que eu vivi, o que eu senti durante todos aqueles anos. Foi então que Amanda finalmente se aproximou de novo. Desta vez estava sozinha, sem a plateia que costumava buscar. Ela puxou uma cadeira e sentou ao meu lado, o rosto mais sério que o normal. Podemos conversar, só nós duas? Jonathan percebeu o clima e se afastou discretamente. Vou ver como tá a vovó Ellen, disse, me dando um beijo na testa antes de sair. Fiquei sozinha com Amanda pela primeira vez em anos. Ela mexia nervosamente nas unhas, evitando contato visual direto. Eu não sabia, Caroline, sobre o Jonathan, sobre sua vida. Você nunca contou nada. Você nunca perguntou. Eu sei que não perguntei, mas você também nunca compartilhou. Por que eu compartilharia, Amanda? Toda vez que eu tentava falar sobre minha vida, você interrompia com algo sobre você. Toda conquista minha era ofuscada pelas suas. Eu parei de tentar porque percebi que não havia espaço para mim nas conversas. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa. Eu tinha inveja de você. Inveja? De mim? Sim. Você sempre foi tão completa, tão focada. Você sabia o que queria e ia atrás. Eu sempre me senti perdida, tentando encontrar meu lugar, tentando provar que valia alguma coisa. E a mamãe, ela sempre te cobrava mais, mas era porque via potencial em você. Comigo ela apenas sorria e passava a mão na cabeça, como se eu fosse uma criança que nunca ia crescer. Aquilo me pegou de surpresa.
Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Para mim, Amanda sempre foi a favorita, a mimada, a que recebia todo o carinho, mas talvez, no fundo, ela também tivesse sofrendo à sua maneira. Amanda, eu passei anos achando que você tinha tudo. O amor dos nossos pais, a atenção de todos, a vida perfeita. E eu passei anos achando que você era melhor que eu em tudo o que importava. Suas notas, sua carreira, sua independência. Eu sempre fui só a bonita, a carismática, mas isso é tudo superficial, você tinha substância. Era uma confissão crua, vulnerável, e por um momento eu quis abraçá-la, quis dizer que poderíamos recomeçar, mas então ela continuou. É por isso que quando vi você com o Jonathan pensei, caramba, ela realmente conseguiu tudo. A carreira, o homem perfeito, a vida que eu sempre quis. E ali estava, a verdadeira razão da conversa. Não era sobre pedir desculpas genuinamente. Era sobre ela processar que eu tinha vencido. Era sobre ela ainda me vendo como competição. Amanda, disse calmamente, isso nunca foi uma competição para mim. Eu só queria ser amada pela minha família. Só isso. Mas levou eu sair, construir uma vida longe de vocês todos para finalmente entender que não preciso dessa validação. Então, por que você veio hoje? Por que trouxe ele? A pergunta era carregada de acusação. Eu vim porque é o aniversário da vovó Ellen, e eu trouxe Jonathan porque ele é meu noivo e faz parte da minha vida. Não tem nada a ver com vocês. Ela me olhou por um longo momento e então se levantou. Certo, entendi. E se afastou, voltando para o grupo onde estava antes. Percebi naquele momento que não haveria reconciliação real, porque para isso acontecer, seria necessário que todos reconhecessem a dor que causaram. E a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. É mais fácil fingir que nada aconteceu, que tudo sempre foi normal, que qualquer mágoa é exagero de quem sofreu. Minha mãe se aproximou pouco depois, quando o sol já estava começando a se pôr e a festa começava a esvaziar. Ela havia bebido um pouco, o suficiente para baixar as defesas, mas não o bastante para perder a compostura. Caroline, você vai mesmo se casar e não nos contar nada? Não vai nos envolver nos preparativos? Mãe, vocês terão o convite. Mas não vou envolvê-los nos preparativos. Jonathan e eu queremos algo íntimo, discreto, só com pessoas que realmente fazem parte das nossas vidas. A mensagem era clara, e ela entendeu. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não deixou cair. Você está me punindo. Não estou punindo ninguém. Eu só estou vivendo minha vida do jeito que faz sentido para mim. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Eu sempre te amei. Do meu jeito, mas amei. Eu sei, mãe, mas amor sem respeito, sem valorização, sem ver a outra pessoa de verdade, não é suficiente. Ela não respondeu. Apenas acenou com a cabeça lentamente e se afastou. Jonathan voltou e segurou minha mão. Pronta para ir? Mais que pronta. Nos despedimos de vovó Ellen, que nos abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido. Seja feliz, minha querida. Você merece isso mais que qualquer um. Saímos pela mesma porta que entramos, mas agora tudo era diferente. As pessoas nos observaram sair, alguns com admiração, outros com inveja, alguns com arrependimento. Mas eu não olhei para trás, porque finalmente, pela primeira vez na vida, eu estava seguindo em frente, de verdade. No carro, Jonathan perguntou, como você está se sentindo? Pensei um pouco. Aliviada. É estranho, mas é como se um peso que eu carregava há anos tivesse finalmente saído dos meus ombros. Você não precisa mais deles, ele disse gentilmente. Você tem você mesma, e me tem também. Eu sei, e é mais que suficiente. Enquanto dirigíamos de volta para casa, olhei pela janela e vi Portland passar, a cidade onde cresci, onde sofri, onde fui ignorada. Mas também a cidade onde me encontrei, onde construí minha carreira, onde conheci o amor da minha vida. E percebi que não precisava fugir de lá,
Porque o problema nunca foi Portland. Foi a forma como eu me via através dos olhos de pessoas que nunca souberam me enxergar. Mas agora, finalmente, eu me via. E a mulher que olhava de volta no reflexo da janela era forte, realizada e completa. E ninguém, jamais, poderia tirar isso de mim. As semanas seguintes à festa da vovó Ellen foram reveladoras de maneiras que eu não esperava. Meu celular, que antes recebia apenas mensagens esporádicas do grupo familiar, agora não parava de apitar. Amanda mandava fotos de vestidos de madrinha, perguntando qual eu preferia. Tia Marjorie enviava links de locais para a cerimônia. Primas que mal falavam comigo compartilhavam ideias de decoração. Eu respondia com educação, mas sem compromisso. Obrigada pela sugestão, mas já temos tudo encaminhado. A mensagem era sempre a mesma, firme, mas gentil, porque eu tinha aprendido que não precisava ser cruel para estabelecer limites, apenas clara. Minha mãe ligava a cada 2 dias. No início, as conversas eram tensas, cheias de pausas desconfortáveis e tentativas frustradas de reconexão. Ela perguntava sobre o casamento, sobre Jonathan, sobre meus planos, mas nunca perguntava como eu estava de verdade, o que eu sentia, como tinha sido difícil crescer invisível em minha própria família. Depois de 3 semanas desse padrão, decidi ter uma conversa honesta com ela. Marquei um café, só nós duas, em um lugar neutro. Ela chegou ansiosa, arrumada demais para uma manhã de terça-feira, claramente nervosa. Obrigada por aceitar me encontrar, ela disse assim que se sentou. Mãe, nós precisamos conversar de verdade, sem filtros, sem defesas. Ela segurou a xícara de café com as 2 mãos, como se precisasse de algo para se ancorar. Eu sei que te machuquei, Caroline. Sei que não fui a mãe que você precisava. E por que não foi? Eu realmente quero entender. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o café como se as respostas estivessem flutuando ali. Quando finalmente falou, sua voz estava frágil. Porque você não precisava de mim. Ou pelo menos era o que eu achava. Você sempre foi tão independente, tão capaz. Amanda precisava de constante validação. Trevor precisava de orientação constante. Mas você apenas seguia em frente, resolvia tudo sozinha. Mãe, só porque eu conseguia lidar com as coisas não significa que eu não precisava de carinho, de reconhecimento, de ser vista. Eu sei disso agora. Mas na época, eu pensava que eu estava te preparando para o mundo, que estar sendo forte te ensinaria a não depender de ninguém. O que você me ensinou foi que meu valor só existia quando eu era útil, que amor era algo que eu precisava merecer através de conquistas, enquanto Amanda e Trevor recebiam incondicionalmente. As lágrimas finalmente caíram do rosto dela. Eu falhei com você, e não sei como consertar isso. Não tem como consertar o passado, mãe, mas você pode escolher como age no presente e no futuro. Ela limpou as lágrimas com um guardanapo. O que você precisa de mim, Caroline? Honestidade, respeito e aceitar que minha vida não gira em torno da aprovação da família. Eu amo você, mas não vou mais sacrificar minha paz para manter aparências. Eu posso tentar, mas você precisa ter paciência comigo. Eu passei 58 anos agindo de um jeito, não vai ser fácil mudar. Eu não estou pedindo perfeição, estou pedindo esforço genuíno. Saímos daquele café com um entendimento frágil, mas era um começo. Eu não tinha ilusões de que nossa relação se tornaria perfeita de repente, mas pela primeira vez senti que ela estava realmente tentando me ver. Enquanto isso, os preparativos do casamento avançavam de forma completamente diferente do que qualquer pessoa da minha família imaginava. Jonathan e eu decidimos casar em uma vinícola pequena em Willamette Valley, a 2 horas de Portland. Seria uma cerimônia íntima, apenas 50 pessoas, todas cautelosamente escolhidas. A lista de convidados incluía os filhos de Jonathan, Michael e Sarah, ambos na casa dos 20 e poucos anos, alguns amigos próximos dele,
meus colegas de trabalho que se tornaram verdadeiros amigos ao longo dos anos, e da minha família, apenas a vovó Ellen. Eu lutei comigo mesma sobre essa decisão por semanas. Você tem certeza que não quer convidar sua mãe, seus irmãos? Jonathan perguntou uma noite enquanto revisávamos a lista. Eu quero pessoas que genuinamente se alegram com a minha felicidade, não pessoas que vão apenas para julgar, comparar ou tirar fotos para mostrar que estiveram lá. E a sua avó? Vovó Ellen é diferente. Ela sempre foi. Ela me ama pelo que eu sou, não pelo que eu posso oferecer para ela. Então vovó Ellen estará lá, e vai ser perfeito. Mas a decisão de não convidar minha mãe, Ananda e Trevor não veio sem consequências. Quando minha mãe descobriu, através de vovó Ellen, que mencionou sem querer, a reação foi devastadora. Ela ligou chorando, quase gritando no telefone. Como você pode fazer isso, Caroline? Sou sua mãe. Como você vai se casar sem mim? Mãe, essa decisão não foi fácil, mas preciso fazer o que é certo para mim. Isso é crueldade, é punição. Não é punição, é proteção. Proteção da minha paz, do meu dia especial. Eu não posso arriscar ter um dia que deveria ser sobre amor e celebração, transformado em drama familiar. Prometo que não vou causar drama. Por favor, Caroline, por favor, deixe eu estar lá. A dor na voz dela era real, e por um momento vacilei. Mas então, Jonathan apareceu na sala, me viu tensa ao telefone e simplesmente segurou minha mão. Aquele gesto simples me lembrou por que estava fazendo aquilo. Mãe, quando você conseguir me amar sem condições, quando você conseguir me ver sem comparações, talvez possamos reconstruir algo, mas não vou arriscar o dia mais importante da minha vida em um talvez. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Jonathan me abraçou em silêncio, deixando que eu processasse. Não era fácil. Nada daquilo era fácil, mas era necessário. Amanda mandou uma mensagem furiosa no grupo da família. Parabéns, Caroline! Você conseguiu o que sempre quis, atenção total. Espero que seja feliz sendo a vítima para sempre. Eu li, não respondi e silenciei o grupo. Trevor nem se manifestou. Acho que nem se importou muito. Os meses seguintes foram uma mistura estranha de alegria e luto. Alegria pelos preparativos, por escolher flores com Jonathan, por provar bolos, por ver o vestido que havia encomendado tomar forma. Luto pela família que eu queria ter, mas nunca tive. É normal sentir as duas coisas ao mesmo tempo? Perguntei ao meu terapeuta. Sim, eu tinha começado terapia. Depois de tudo o que aconteceu, percebi que precisava processar décadas de feridas com ajuda profissional. Perfeitamente normal, ela respondeu. Você está de luto por algo que nunca existiu, mas também está celebrando algo novo e real. As duas emoções podem coexistir. Sarah, a filha de Jonathan, se tornou uma aliada inesperada. Ela me ligou uma tarde e pediu para almoçarmos juntas. Fiquei nervosa, achando que ela ia me dizer que eu não era boa o suficiente para o pai dela. Em vez disso, ela disse: Obrigada por fazer meu pai sorrir de novo. Eu não via ele assim desde que minha mãe morreu. Você é boa para ele. Chorei ali mesmo no restaurante. Eu estava com medo que vocês me rejeitassem, que achassem que estou tentando substituir sua mãe. Ninguém pode substituir minha mãe, ela disse gentilmente. Mas isso não significa que meu pai não mereça ser feliz de novo. Você não está apagando o passado dele, está construindo um futuro novo, e eu respeito muito isso. Michael, o filho mais velho, era mais reservado, mas também mostrou apoio à sua maneira. Ele me ajudou a entender o mundo de Jonathan, as pressões que ele enfrentava, os desafios de estar no olho público mesmo querendo privacidade. Meu pai nunca traz ninguém para conhecer a família, Michael me disse uma noite durante um jantar. Você é a primeira desde minha mãe. Isso significa que você é especial. Seja bem-vinda à loucura que é ser um reis. Eu ri aliviada. Ter a aceitação dele significava mais do que imaginavam. À medida que o casamento se aproximava, minha vida foi se estabilizando numa nova normalidade. Continuei meu trabalho na firma, mas agora com menos necessidade de provar algo.
Jonathan me ensinou que eu não precisava trabalhar até a exaustão para ter valor, que eu podia ter sucesso e equilíbrio ao mesmo tempo. Comecei a passar mais tempo fazendo coisas que amava. Voltei a ler por prazer, não apenas livros técnicos. Comecei aulas de yoga, fiz amizade com vizinhos, coisas simples que nunca tinha priorizado antes porque estava sempre em modo sobrevivência. Você tá diferente, Jonathan comentou uma noite enquanto cozinhávamos. Diferente como? Mais leve, como se tivesse finalmente permitido ser feliz sem culpa. Ele estava certo. Pela primeira vez na vida eu não estava esperando o outro sapato cair. Não estava esperando que alguém me dissesse que eu não merecia aquilo. Eu estava simplesmente vivendo. Uma semana antes do casamento, vovó Ellen me ligou. Caroline, sua mãe está sofrendo muito. Ela me liga todos os dias chorando. Você tem certeza da sua decisão? Tenho, vovó, e sei que é difícil para ela, mas preciso fazer isso por mim. Eu entendo, querida. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, ela te ama. Do jeito torto dela, mas ama. Eu sei, vovó, e eu a amo também, mas amor não é suficiente quando não vem acompanhado de respeito. Você é sábia além dos seus anos, minha menina. Sua mãe deveria ter enxergado isso antes. Na noite anterior ao casamento, deitada ao lado de Jonathan em nosso apartamento, olhei para o teto e sorri. Amanhã eu me caso. Amanhã você se casa. Ele repetiu, virando para me olhar. Tá nervosa? Não. Pela primeira vez em muito tempo, tô só feliz. Completamente feliz. Eu também. Ele beijou a minha testa. Obrigado por me escolher. Obrigado por me ver quando ninguém mais olhava. Adormecemos abraçados, prontos para começar um novo capítulo. Um capítulo que seria escrito por nós, sem interferências, sem comparações, sem tentar atender expectativas impossíveis. Um capítulo que seria só nosso. E lá fora, em algum lugar de Portland, eu sabia que minha família estava processando suas próprias emoções. Raiva, essa tristeza, arrependimento, talvez. Mas eu não podia mais carregar o peso de consertar relacionamentos que nunca foram minha responsabilidade quebrar. Eu tinha feito a minha escolha, e pela primeira vez na vida era uma escolha que colocava a minha felicidade em primeiro lugar. E isso, finalmente, me fazia sentir livre. O dia amanheceu claro em Willamette Valley. O céu estava de um azul profundo, sem uma única nuvem, e o ar carregava aquele cheiro fresco de vinhedos e flores silvestres. Era como se o universo inteiro tivesse conspirando para que aquele dia fosse perfeito. Acordei no quarto da vinícola que tinha reservado para a noite anterior. Sarah tinha dormido comigo, uma tradição que ela sugeriu para que eu não me sentisse sozinha. Ela me acordou com café e croissants, sorrindo. Bom dia, futura madrasta, pronta para se casar com meu pai? Eu ri da formalidade brincalhona, mais pronta do que nunca estive para qualquer coisa na vida. Quando finalmente vesti o vestido, me olhei no espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Não porque estava diferente fisicamente, mas porque havia algo nos meus olhos que eu nunca tinha visto antes. Paz, felicidade genuína, certeza absoluta. Você tá linda, Sarah sussurrou, os olhos brilhando. Meu pai é um homem de sorte. Eu sou a sortuda, respondi, por ter encontrado uma família que me aceita de verdade. Houve uma batida na porta. Era a vovó Ellen, que tinha chegado mais cedo e insistido em me ver antes da cerimônia. Quando ela entrou e me viu, suas mãos voaram para o rosto. Caroline Mitchell, você tá absolutamente radiante! Abracei ela com cuidado para não amassar o vestido. Obrigada por estar aqui, vovó. Significa tudo para mim. Não perderia isso por nada no mundo, minha querida. Ela segurou minhas mãos nas dela, que tremiam levemente pela idade. Eu quero que você saiba que estou muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Você teve que lutar sozinha por muito tempo, mas olha onde chegou. Você é forte, independente e finalmente feliz. Aprendi com a melhor, sorri. Você sempre foi meu exemplo, vovó. Ela piscou para mim.
E agora vai ser a vez de outra pessoa cuidar de você. Finalmente! Quando chegou a hora, caminhei até o local da cerimônia com o coração acelerado, mas não de nervosismo. Era antecipação pura. O espaço estava decorado com simplicidade elegante, flores brancas e verdes, cadeiras de madeira enfileiradas entre as vinhas, um arco coberto de hortênsias onde Jonathan me esperava. E quando o viu lá, de terno azul marinho, com aquele sorriso sereno que conheci há 1 ano e meio numa noite chuvosa, senti que estava exatamente onde deveria estar. Não havia ninguém para me levar até o altar. Eu tinha escolhido caminhar sozinha, porque tinha chegado até ali pelos meus próprios passos, pelas minhas próprias escolhas, e queria que aquele momento simbolizasse exatamente isso, uma mulher completa, escolhendo unir sua vida a alguém por amor, não por necessidade. Enquanto caminhava, olhei ao redor. 50 rostos sorridentes, todos ali por genuíno afeto. Michael e Sarah na primeira fila, acenando discretamente. Meus amigos de trabalho, alguns com lágrimas nos olhos. Vovó Ellen, orgulhosa e emocionada. Nenhum olhar julgador, nenhuma presença tóxica. Apenas amor. Quando cheguei até Jonathan, ele estendeu a mão. Eu segurei com firmeza. Você tá linda, ele sussurrou. Você não tá mal também, respondi, fazendo ele rir. O celebrante começou a cerimônia com palavras sobre amor maduro, sobre escolher alguém todos os dias, sobre construir uma vida baseada em respeito mútuo. Cada palavra parecia ter sido escrita especificamente para nós. Quando chegou a hora dos votos, Jonathan foi primeiro. Ele tirou um papel do bolso, mas então guardou de volta. Eu escrevi algo elaborado, mas percebi que a verdade é mais simples do que eu imaginava. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Caroline, você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que é possível encontrar amor profundo depois de perdas devastadoras. Você me fez acreditar de novo, e prometo passar cada dia da minha vida te mostrando o quão extraordinária você é, não pelo que você conquista, mas por quem você é. Minhas lágrimas caíram livremente. Quando foi minha vez, respirei fundo. Jonathan, eu passei a maior parte da minha vida sendo invisível, mas você me viu, realmente me viu. Você me ensinou que eu não preciso ser perfeita para ser amada, que posso ser vulnerável e ainda assim estar forte. Prometo construir uma vida com você baseada em honestidade, parceria e amor verdadeiro. Prometo ser a sua melhor amiga, sua confidente, sua parceira em todas as aventuras, para sempre. Quando ele colocou a aliança no meu dedo, senti como se um ciclo tivesse se fechando e outro começando. Não era o fim da minha história, era o início de um novo capítulo, um que eu estava escrevendo com as minhas próprias palavras. Eu os declaro marido e mulher, o celebrante anunciou. Pode beijar a noiva. E Jonathan me beijou, suave e profundamente, enquanto os nossos convidados aplaudiam. Naquele momento, eu não pensei na minha família ausente, não pensei em tudo que eu tinha deixado para trás, pensei apenas no presente, naquele instante perfeito. A recepção foi íntima e alegre. Jantamos sob as estrelas, conversamos, rimos, dançamos. Michael fez um brinde emocionante sobre como eu tinha devolvido a luz no olhar do pai dele. Sarah leu um poema que escreveu especialmente para nós. Vovó Ellen contou histórias embaraçadas da minha infância que fizeram todos rirem. Em nenhum momento senti falta de quem não estava lá, porque percebi algo fundamental. Família não é apenas sobre sangue, é sobre quem escolhe estar presente, quem te apoia, quem te ama sem condições. Mais tarde naquela noite, quando a festa começou a terminar e os convidados foram embora, fiquei sozinha por um momento na varanda da vinícola, olhando o céu estrelado.
Jonathan apareceu atrás de mim, colocando um chale sobre meus ombros. No que tá pensando, senhora Reis? Sorri ao ouvir meu novo nome. Eu tô pensando em como é surreal tá aqui. Há um ano eu era a Caroline invisível das reuniões de família. Hoje sou a Caroline que escolheu a sua própria felicidade. Você sempre foi essa Caroline. Só levou tempo para o mundo te alcançar. Nos dias que se seguiram ao casamento, voltamos à nossa rotina, mas tudo parecia diferente, mais leve, mais completo. Combinamos nossas vidas oficialmente, mudei algumas coisas para a casa dele, que agora era nossa, misturamos nossos estilos, criamos novos hábitos juntos. 2 semanas após o casamento, recebi uma carta. Era da minha mãe. Considerei não abrir, mas a curiosidade venceu. Caroline, eu assisti de longe seu casamento através de fotos que vovó Ellen compartilhou comigo. Você estava radiante. Jonathan parece ser um homem bom. E, por mais que doa não ter estado lá, eu entendo. Pela primeira vez, eu realmente entendo. Passei as últimas semanas em terapia. Sim, eu estou fazendo terapia. Porque percebi que preciso mudar, não por você, mas por mim mesma. Preciso entender por que agi da forma que agi, por que magoei você de formas que nunca pretendi. Não estou pedindo perdão, não estou pedindo para voltarmos a ser como antes, porque nunca fomos boas como deveríamos. Estou apenas dizendo que estou tentando. E se um dia você quiser conversar, de verdade, eu estarei aqui. Parabéns pelo seu casamento. Você merece toda a felicidade do mundo. Com um amor imperfeito, mas sincero, mãe.